Como conduzir um cão agressivo? Ou melhor, por que é que um cão se torna agressivo? Agressivo a ponto de atacar o próprio dono, agressivo a ponto de conseguir escapar, pular o muro, pular o canil e atacar pessoas na rua, atacar crianças, idosos. Por que um cão pode desenvolver esse comportamento agressivo? Porque um cão pode chegar a esse ponto de atacar uma pessoa? E como como as pessoas podem conduzir esse animal para que ele não faça isso? Será que isso realmente é um erro da pessoa que cria? Será que isso realmente é um erro da forma com que esse animal é condicionado todos os dias? Ou será que existe um caráter muito forte na genética, na mente desse cão, ou especificamente na genética da raça desse cão, ou pelo desenvolvimento dessa raça? Eu quero conversar com vocês hoje sobre um assunto muito sério, muitas pessoas estão falando sobre isso, eu sou meio alheio às modinhas da internet, né, e os assuntos que as pessoas divergem por aí, mas esse é um assunto que tem chamado muita atenção e muitas pessoas, muitos de vocês têm comentado, né, nos nossos vídeos, inclusive no nosso formulário lá de dúvidas no nosso site, né? Então, para quem ainda não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o seu sininho, né? E a gente tem um site chamado Dica do Veterinário, dicadoveterinário.com, você acessa o site. E você pode se cadastrar no nosso site para você poder receber o link, né, das nossas lives, dos nossos vídeos. A gente faz live todos os dias aqui, todos os dias tem vídeos novos com aulas, com dicas para donos de cães aprenderem a cuidar corretamente dos cães, tá? Eu, como médico veterinário, sinto a responsabilidade de orientar as pessoas a cuidarem corretamente dos seus cães, porque a maior parte, para não dizer todos os problemas de saúde pelos quais os animais chegam às clínicas veterinárias, né? Eu, durante muitos anos, atendia presencialmente dentro das clínicas veterinárias que eu construí, e hoje atendo apenas pelo WhatsApp, pessoas do mundo todo, e eu recebo um número muito grande de pessoas com casos de doenças nos animais que poderiam ser evitados. Então, meu papel aqui é tentar orientar e ajudar as pessoas a cuidarem bem dos seus cães para evitar problemas de saúde, para evitar que seus cães fiquem doentes, né? Então, se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber os avisos, as notificações das nossas lives, acessa lá, dicadoveterinário.com, vai ser um prazer receber você lá, tá? E aí me pediram para falar sobre essa lei lá do Rio Grande do Sul, que está repercutindo muito, muitas pessoas defendendo a lei, muitas pessoas tacando-lhe pau na lei, né, contra, e até mesmo argumentando que pode ser o fim, pode ser a liquidação da raça ou de algumas raças de cães, tá? Então eu vou dar algumas alegações para vocês, gostaria muito de saber a participação e posicionamento de vocês. Vocês são a favor desta lei ou vocês são contra esta lei? O que trata essa lei? Essa lei que está sendo discutida lá no Rio Grande do Sul, ela trata da proibição, né? Não é nem a proibição, né? Mas a restrição da posse de alguns cães considerados como raças perigosas, né? No sentido de obrigatoriedade para a castração, ou seja, não é qualquer pessoa que vai poder reproduzir cães dessa raça, não é qualquer pessoa que vai poder criar esta raça, né? Você vai ter a obrigatoriedade de adestramento, obrigatoriedade de socialização desse animal, tem um cadastro a ser realizado, né, pelo órgão competente, e multa, né, com relação ao comportamento do cão, se esse cão escapar ou se esse cão atacar alguém, né, multa dobrada se esse cão voltar a atacar e podendo até perder a guarda desse animal. Então, vou discutir alguns aspectos que vocês me pediram, mas queria muito saber a opinião de vocês. Vocês concordam? Vocês discordam disso? Vocês são a favor? Vocês são contra isso? Primeiro ponto, né, que a lei deixa muitas brechas. A lei deixa muito. Eu dei uma lida na lei para compreender um pouco mais, mas ela deixa muitas brechas. Inclusive, quando ele fala no parágrafo que cita sobre a lei, diz raças consideradas perigosas, mas não lista efetivamente um detalhamento de todas as raças. Até porque isso abre margem para os cães mestiços, os animais que foram cruzados, né? Então você tem um pitbull, né? Não necessariamente o pitbull é o cão mau, é o vilão da história, mas um pitbull pode ter cruzado com qualquer outra raça, né? E também, né, pode ter comportamentos como esse. Claro que o histórico dos acontecimentos, dos acidentes, né? Inclusive já gravei um vídeo o ano passado, acho, sobre um problema sério, né? Um ataque que teve, também houve,
na região onde eu estava, inclusive, de um cão que também atacou uma senhora. E a gente tem majoritariamente, né, os cães da raça Pitbull em si como sendo os precursores, portanto, os ataques, né? Então, apesar de a gente falar assim que a lei não abrange talvez os mestiços, né? Mas realmente a maior parte destes cães que tiveram os incidentes foram cães mais puros, né? Com características físicas da raça. Porque quando a gente aborda o grau de pureza, a gente está lidando com questões genéticas, né? E aí você tem o padrão da raça, padrão genético, inclusive, da raça, para você poder categorizar esse cão. A gente tem o que a gente chama de pedigree, que é o papel do animal, né? Um registro de raça que atesta a pureza de cães de raça. Né? E nem sempre esses cães que são os pitbulls, ou nem sempre esses animais que fizeram os ataques são puros, né? Tem a sua classificação de pureza. Mas isso apenas para a gente tocar no assunto de que não aborda especificamente sobre isso. Né? Mas isso é algo, né, até complexo de ser discutido, porque no nosso conceito de sociedade, isso acontece há muito e muito tempo, né? Eu mesmo, quando criança, lembro vários ataques de cães. Claro, né? Nenhum com estado gravíssimo, né? A ponto de você, né, ter quadros de óbito e tal, mas vários ataques de cães, né? Eu, quando criança, né, andando na rua e tal, era comum, né? Você vê vários cães de rua, o cão que escapava da casa de um, da casa de outro e atacava, né? Você não tinha essa popularidade das raças puras e não tinha essa popularidade dos cães de raças mais agressivas ou raças que são mais fortes, né, no sentido de conseguir imobilizar, né, uma pessoa, né, como os pitbulls. Já existia, já se sabia, mas não era tão popularmente, não era tão difundido, né? Até porque o comércio de animais era muito mais complexo de ser realizado antigamente, quando a gente não tinha tanta informação. Né? Você dependia realmente de um canil, de um criatório específico, a pessoa que queria tinha que realmente se deslocar e tal, era muito mais complexo. Né? Eu lembro que eu assinava, né, quando criança, jovem, eu assinava aquela revista Cães e Companhia. Alguém mais dessa que gostava, que via? Eu lembro que eu ia, na verdade nem assinava, eu comprava na banca de jornal, né? Sempre que meu pai ia comprar o jornal dele de domingo, eu comprava, ia junto e comprava essa revista Cães e Companhia, e adorava ficar vendo as raças dos cães, lendo as matérias, e no final tinha uma listagem dos canis, né, do Brasil, né? Então, se você queria vender filhotes, se você queria um canil, se você queria criar cães, você tinha que estar pagando lá as páginas amarelas da tal revista Cães e Companhia. E era a única forma que você tinha, né, para realmente comprar um cão de raça pura, né? Mas ataques de cães acontecem todos os dias em várias regiões, não somente pelos pitbulls. Claro que os pitbulls repercutem mais, primeiro, por já ter essa fama maldosa do pitbull, e segundo, pela severidade dos ataques que eles causam a algumas pessoas, né? Existem as várias vítimas que chegam a ser fatais por um ataque de pitbull. Mas, de toda, a lei não é ruim. Porque eu falo, para quem me acompanha principalmente há mais tempo aqui, sabe que eu falo muito sobre esse assunto, que é a regulamentação dos cães. O regulamentação regula, ou melhor, talvez, né, a regulação da posse de cães. Porque existem várias pessoas, inclusive eu atendo algumas, né, que chegam até mim para fazer as consultorias, que eu falo, você não deveria ter cão. É triste de ouvir isso, mas sim, existem pessoas que não estão capacitadas, habilitadas para ter a posse de um animal. Não por falta de responsabilidade, mas por você não está preparado, né? O cão necessita de alguns requisitos para que ele tenha saúde. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas, habilitadas para dar esta saúde ou dar o básico mínimo que o animal necessita. Até porque muitas pessoas acreditam que ter um animal é colocar água e comida. Pronto, tá feito o cuidado com o animal. Durante muitos anos realmente foi assim, né? E eu digo que pode se manter assim, desde que esse animal não adoeça. Porque a partir do momento que esse animal adoece, ele está tirando sinais de que essa forma com que você está tratando não está dando certo.
A partir do momento que esse cão está escapando do canil, escapando de casa, ele está te dizendo que a forma com que você está cuidando e criando seu animal não está certa. À medida que esse cão começa a rosnar para o próprio dono ou para outras pessoas, ou chega ao ponto de ameaçar o ataque de uma pessoa sem estar infringindo o território ou causando uma ameaça a esse cão, ele está te dando sinais de que você está fazendo alguma coisa errada. Não somente o pitbull ou as raças classificadas como agressivas, como diz a lei, né? Raças potencialmente perigosas. Mas, né, tá lá o pitbull, Fila, Rottweiler, Doberman, Bull Terrier, Dogo Argentino e outras raças afins, além dos cães utilizados para caça. Ou seja, é algo muito abrangente, né? Mas eu digo que deveria assim como eles colocam lá, a lei exige que o animal seja registrado no órgão competente. Todos os animais, todos os cães deveriam ser registrados em um órgão competente. Eu acho algo básico, né? Não acho algo errado a lei obrigar você a registrar seu animal. Eu acho que todas as pessoas deveriam ter registro dos seus animais. Até porque, né, eu já vi casos, né, de animais, né, que morreram em casa e a pessoa saiu, foi viajar e teve inclusive recentemente uma repercussão assim. O pessoal mudou de casa e deixou o cachorro na casa, o cachorro morreu na casa. E começou a cheirar carniça e aí o que é aquele cheiro? Foram ver, o cachorro estava morto. E cadê os donos? Sabe lá aonde foram parar. Ou seja, se você tem uma obrigatoriedade do registro, né, você tem o mínimo de condição de poder averiguar isso. Aí eles colocam lá a obrigatoriedade de adestramento ou certificação de adestramento. Eu não sei como eles vão fazer isso, qual é o conceito de adestramento, de sociabilidade de um cão, para que eles possam fazer esse atestado, né, para dizer, olha, você está cumprindo, você não está cumprindo. E nem qual é o tipo de treinamento que eles exigem. Mas é algo também básico, que eu acho que está dentro da posse responsável de qualquer animal. Você manter o registro desse animal, você manter as vacinas e vermífugos adequadas para o seu animal, você fazer o adestramento básico do seu animal. Eu acho que são considerações básicas. Até aqui, básico, nada de ruim. Aí eles colocam a obrigatoriedade das castrações, das esterilizações, que as pessoas têm medo, vai extinguir os cães, os animais vão entrar em extinção. Gente, assim, primeiro que a gente tem um mundo inteiro com cães. Segundo que o número de animais é tão grande que, assim, levariam 50 anos se a gente começasse a esterilizar todos os cães hoje, pelo menos uns 30 anos para que você pudesse chegar ao ponto de ter algum risco. No entanto, por ser um animal de fácil reprodução e por ser um animal de ampla difusão mundial, não existe a possibilidade de extinguir os cães. Não existe essa possibilidade. A não ser, né, que os cães tivessem alguma atribuição muito valiosa, né, se descobrissem que o rim do cachorro vale ouro, que o rim do cachorro pode ser transplantado para os seres humanos e salvar vidas. Opa, aí tudo bem, estaríamos falando de uma particularidade que poderia chegar ao caso de valer muito um cão. E aí, isso traria um risco de extinção. Mas caso contrário, não existe a possibilidade de extinguir nem a raça e nem nenhum outro cão, simplesmente por uma lei que obriga as pessoas a esterilizarem seus animais. Arthur, e aí você é a favor ou você é contra a castração obrigatória dos animais? Como eu disse anteriormente, se você não consegue cumprir os requisitos mínimos de posse dos cães, eu acho válido. Mas você aprova? Não é questão de aprovar. A questão é que, como eu disse anteriormente, existem pessoas que não estão capacitadas para ter um animal. Nenhum animal. Muito menos um animal de uma raça mais específica que necessite de mais cuidados. Tanto é a questão do perigo para a sociedade, o potencial catastrófico que um cão agressivo que possa desenvolver um mau comportamento pode representar para a sociedade, quanto para um Spitz alemão, um Yorkshire, que é criado em casa, no apartamento, não faz mal para ninguém, mas ele se automutila, ele sofre com dermatite, problema de pele, problema de ouvido, por culpa do ser humano.
por imposição de humanização obrigatória do ser humano num cão. Ou seja, isso é tão prejudicial quanto para a saúde do pitbull. Obrigar o pitbull a ser castrado é prejudicial, tá? Todas as famílias chegar lá e castrar, tudo bem. Mas não é diferente, né? A diferença está o quanto o seu, vamos dizer assim, o quanto o seu não cuidado pelo seu cão me afeta, ou seja, afeta a sociedade. O quanto você não cuidar corretamente, responsavelmente do seu cão, o quanto isso afeta ao seu vizinho. Isso é o que traz a ponto essa questão do pitbull. Porque você não cuidar bem do seu Yorkshire, você está trazendo um problema apenas para o seu Yorkshire, na sua casa. Ponto. Por isso ninguém vem te obrigar a isso. Mas é tão maus tratos quanto. Agora, quando você não cuida do seu pitbull e o seu pitbull tem capacidade de pular um muro, pular um canil e agredir alguém na rua, uma criança, uma pessoa idosa, um adulto, opa, agora você mexeu comigo, então agora a gente tem um problema e por isso foi que gerou o alarde de criar essa lei. Mas eu não vejo nada catastrófico na descrição dessa lei que não pudesse ser aplicado a todos os animais, a todos os cães, não somente os cães de raças tidas como perigosas. Fazer um cadastro, obrigar a fazer vacina, obrigar a fazer vermífugo, obrigar a questão, aí tem a questão da castração, mas eu particularmente defendo o fato de que para você reproduzir um animal, você precisa ter responsabilidade, você precisaria ter uma determinada autorização para isso. Porque, como veterinário, o número de casos que eu atendo de cruzamento errôneo, mas minha cadela escapou, ou seja, você não tem responsabilidade para ter a sua cadela. Se você não conseguiu fechá-la, se você não conseguiu prever o cio, monitorar o cio da sua cadela, e você corre o risco de ter um cruzamento errôneo, ou seja, era melhor que ela tivesse castrada e você não correria esse risco do que... Porque aconteceu isso hoje. Daqui 6 meses, quando ela entrar no cio de novo, vai acontecer de novo. E aí? Na lei está escrito reincidência. Se o seu cão atacar uma pessoa, tá tudo bem, paga uma multa de 5 mil. Mas se o seu cão atacar outra pessoa de novo, opa, também não tem problema. Você paga mais uma multa de 10 mil. E assim vai. Podendo, não quer dizer que vai, mas podendo responder civilmente ao ataque do cão, como você sendo o responsável, né? Então eu digo para vocês, deveria sim existir, na minha opinião, assim como existe a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, para você poder dirigir. Você quer dirigir um jet ski, você tem que ter carta, você tem que ter uma habilitação específica. A RAIS. Se você quer dirigir uma moto, você tem que ter a habilitação específica para moto. Você quer dirigir um caminhão, você tem que ter habilitação para caminhão. Você quer dirigir um carro, tem que ter habilitação para cada categoria de veículo que você quer dirigir. Se você quiser dirigir em ambiente urbano, em ambiente em rodovias, ou seja, lugares que a sua direção possa representar risco à sociedade. Porque se você for dirigir na roça, no sítio, na sua fazenda, não tem problema, você não precisa ter carta. Você pode pegar o trator, o seu carro, dirigir lá e para cá, tá tudo certo. Agora, se você for dirigir em um local onde existe população, onde existe sociedade, onde existe uma regulamentação de trânsito, você precisa ter a sua carteira nacional de habilitação. A mesma coisa deveria valer para um cão. Você quer ter um cão na chácara, no sítio, cercado? Tenha. Mas se você quiser ter um cão em casa, em apartamento, em ambiente urbano, social, você deveria ter um requisito, né, que é um manual de posse responsável. Você entender o básico. Não que seja algo difícil, né? Igual a provinha lá da CNH. Você vai fazer a provinha lá, você vai aprender a placa. É o básico. Então você tem que saber quanto de alimentação meu cão tem que comer. Ah, eu sei. Qual que é o alimento mais... como que funciona o órgão do meu cão? Eu sei. É o básico. Ah, quanto de atividade física meu cão faz? Eu tenho que ter noção do básico. Ah, quais são os recursos básicos para o meu cão? Né? Igual lá, tem lá na CNH os primeiros socorros. Qual que é os primeiros socorros para um cão?
Como é que são as doenças básicas? Quais são os vírus básicos? Poxa, são coisas básicas que eu acho que todas as pessoas que têm cães deveriam ter acesso, deveriam ter uma certa obrigação de cumpri-los. Porque a maior parte dos problemas que a gente atende como veterinário, que geram problemas de saúde dos cães, que geram doenças aos cães, são problemas que poderiam ser evitados se as pessoas tivessem esse conhecimento. Alimentar corretamente o cão, estimular a atividade física, treinamento cognitivo, poxa, é o básico do básico do básico, qualquer pessoa deveria cumprir. Aí agora estão colocando em lei para os cães de raças potencialmente agressivas. Mas que eu acho que todas as pessoas deveriam ter registro dos seus cães e essas obrigações para poderem ter um cão. E se você quer ter... eu quero reproduzir meu cão. Opa, você quer reproduzir? Então você tem que ter a carteira B. Ou a carteira D, ou seja, é igual o cara que quer dirigir caminhão. Você quer dirigir o caminhão? Você tem que tirar uma outra habilitação. Porque a habilitação de quem vai reproduzir um cão, cuidar de uma ninhada, cuidar de filhotes, é diferente da pessoa que só tem um pincherzinho cuidando no apartamento. É diferente. A pessoa que quer ter acima de 5 cães é outra habilitação. A pessoa que quer ter uma criação profissional é outra habilitação. Ou seja, você poderia, né, contornar, né, cumprir os requisitos da lei conforme a sua necessidade e a sua demanda. Olha, eu quero autorização para ter acima de 5 cães. Opa, beleza, vai lá, faz a sua habilitação, tira o seu registro e agora você pode estar habilitado a ter mais de 5 cães. Olha, eu quero reproduzir, quero cruzar minha cadela, tal. Tudo bem. Agora, o que eu colocaria na lei, então, já que é para cumprir, se eles estão criando esse quesito, é necessário que eles tenham efetivo para fazer a fiscalização e cumprimento da lei, né? Fazendo a lei valer. Que seria o quê? A castração, ela não é obrigatória, mas, se o seu cão reproduzir, você precisa da autorização para a reprodução. Tudo bem, não é obrigado a castrar, mas você precisa da autorização para cruzamento. Eu quero cruzar meu pitbull, tudo bem, então você vai lá, pede a autorização de cruzamento e você vai dar os parâmetros. Olha, tá aqui, ó, o ultrassom da cadela, pegou 5 filhotes, vai acompanhar a previsão de parto para tal. Por quê? Porque aí você tem que dar o papel de saída. Cada filhote foi para quem? Ó, foi pro fulano ali, foi pro tal. Aí sim. Você não quer castrar? Não quero castrar, tudo bem. Só que se você não notificar que você cruzou o seu animal, aí sim pode gerar uma outra multa ou perda da posse, alguma coisa assim. Bloqueia o CPF da pessoa, né? Assim como acontece, eu digo, um exemplo simples, não que seja a mesma coisa, né? A questão do carro, né? Mas eu acho que é algo mais ou menos parecido, como é o sistema do Detran, por exemplo. O cara tem o registro do carro e o cara paga a multa se não regulamentar. Ou seja, você tem lá, você vai todo ano, você tem que fazer a vacinação e vistoria do seu cão no centro médico da cidade, centro médico veterinário da cidade. Foi lá, fez, beleza, tá isento, mais um ano você pode ficar com seu cão tranquilo. Agora, você não consegue levar seu cão para o centro médico uma vez por ano e você não renovou esse registro, você cruzou sem o pedido de autorização, opa, peraí, multa, bloqueio e começam as questões. A única coisa que eu faria, talvez, para não ter a questão da obrigatoriedade da castração, não quer castrar? Não castra, tá tudo bem, tá tudo liberado. Só que, para reproduzir esse cão, você é obrigado a pedir uma autorização. Ponto. Com risco de cruzar sem notificar, ou se tiver um cruzamento errôneo, você vai ser multado e vai pagar por esse erro de incompetência pela posse do animal. Né? Porque é muito fácil depois, eu quero aplicar um anticoncepcional. Poxa, a cadela tem cio a cada 6 meses, gente. Ou seja, a cadela chega a ter o cio 2 vezes por ano. E se você não consegue saber o período do cio da sua cadela, se você não consegue prever o período reprodutivo da sua cadela, é 2 vezes por ano. Eu falo, será que você está apto a ter o cão? Mas é que eu tenho 14 cães. Mas aí você tem que pensar, você tem responsabilidade para ter 14 cães? Né? Eu adoraria ter 30 carros. Todos os carros que eu tive na minha vida eu não queria ter vendido. Mas e aí, eu vou manter 14 carros? Por quê? Para você manter o carro, você tem que pagar IPVA, o licenciamento de todos eles. E aí? Mas mesmo que você não use, né? Então, eu acho que é mais ou menos uma analogia grotesca, né? Mais grosseira, mas que não achei nada de tão complexo, né? A questão de você passear o cão com a focinheira. Tudo bem, vá lá, né? Mas também, a mesma coisa, eu acho que
você pode ser isentar da lei, desde que você apresente, então, o grau 3 de adestramento. Ó, você vai lá, faz a provinha de adestramento, o cara faz um ambiente simulado, com bonecos, com não sei o quê, com lugares onde você tem que fazer. Você passou na prova, igual é o teste da moto, você vai lá e faz o circuito lá do 8. Você foi lá, fez a prova, beleza, tá liberado, você pode dirigir a moto. Faz com o cara, com o cachorro. Ó, você vai pegar o seu cachorro, você vai fazer a prova. Qual que é a prova? Você vai andar no meio de tal espaço assim, assim, assim. Se você cumprir e o animal não esboçar agressividade, não morder, não sei o quê, você tá liberado, você pode. Você tem a sua carteirinha amarela que você pode andar no seu cão, com o seu cão, sem focinheira na rua. Tá liberado. E eu daria até uma coleira diferente. Ó, você tem acesso aqui à coleira amarela, porque essa permite que você ande com o seu cão na rua sem focinheira, porque você é nível 2 de adestramento de cães. Agora o cara que não passou na primeira prova, chegou lá, não consegue segurar o cachorro puxa, e vem, e vai, não sei o quê. Ou seja, é a pessoa que não tem o mínimo controle sobre o seu próprio animal, logo você não tem o direito de ter mais de um cão, por exemplo. Opa, a pessoa não consegue controlar nenhum cão, então essa pessoa não está habilitada a ter a posse de mais de um. Poxa, a pessoa no dia da avaliação lá para registro do cão, o cão não para quieto, não sei o quê. Tá? Ou seja, esse cão para sair da rua precisa ter focinheira, é obrigatório. Ou mesmo, talvez a pessoa nem possa manter mais de um cão, você entende? Eu acho que deveria existir alguma coisa nesse sentido, mas isso é muito complexo para que um governo cuide, para que um governo crie, para que um órgão do Estado possa fazer esse tipo de controle e intervenção, né? Mas a iniciativa foi a primeira, é quem está partindo para frente, é quem vai ser o ineditismo, é quem vai testar e colher os frutos, ou seja, bons ou ruins, eles que vão colher os primeiros frutos para fazer esse controle, para que talvez em um futuro, né, possa depois se expandir, assim como foi o projeto de lei, né, da questão lá dos simpatinhas, né, que é o registro dos pets de todo o Brasil, né? Acredito que o mundo está caminhando para alguma coisa nesse sentido. Beleza? Dá seu joinha, deixa seu comentário aqui para saber se você gostou, se fez sentido para vocês ou não, algo que eu esqueci de falar e que vocês gostariam que eu comentasse. Beleza? Grande abraço para vocês, ótimo dia, até mais. Tchau, tchau.